vocês aqui no nosso colégio. Vocês estão prontos? A gente pode começar já? Vocês estão prontos, alunos? Agora vamos colaborar com o silêncio para que a gente possa desfrutar desse lindo sonho. Com vocês, então. Obrigado. Muito boa tarde para vocês. Meu nome é Carlos Eduardo Prazeres. Eu começo meu curso, eu tenho sempre dizer meu maestro. Todo mundo me chama de maestro, mas eu não sou maestro. Infelizmente, meu pai foi maestro. Eu tenho irmãos maestros, deve ouvir falar da família Prazeres na música, porque dos 6 filhos, 4 são músicos e 2 degenerados, eu e o médico. O resto todo virou músico. E se vocês assistirem, por exemplo, ao Caldeirão, quem assiste Caldeirão do Rio, já deve ter visto Armando Souza ensinando alguém a cantar, ensinando alguém a tocar. Armando Souza, meu irmão mais velho, é pai do Rafael Eduardo, foram alunos aqui do Recanto. Então assim, eu estive aqui várias vezes, formatura, festa com eles, então eu conheço minha escola, meu irmão mora aqui no Recreio. Bom, eu vou começar apresentando para vocês o projeto. Esse é o projeto Orquestra Maré da Manhã. Ele é um projeto que começou em 2010 na Maré e começou por uma história assim, bastante interessante, que não é um mérito. As pessoas falam, poxa, linda. Não partiu de mim, isso partiu sem lá de onde. Meu pai foi maestro da Orquestra Petrobras Sinfônica, vocês devem ter ouvido falar. Eu trabalhei com ele durante 20 anos, desde que a orquestra foi criada. E em 1999, meu pai foi sequestrado e assassinado aqui no Rio de Janeiro. E na época, o então governador Garotinho fabricou lá um preso modelo para prender, mas a gente sabia da família que não era ele, porque foi preso num motel com todas as coisas do seu pai. Então vamos dar uma coisa do meu pai. Não deram nada, não tinha relógio, não tinha cartão, não tinha nada. A única coisa que a gente sabia da morte do meu pai é que o assassino dele morava na Maré. Como é que você sabe disso? Porque o carro foi abandonado lá dentro. O carro dele foi encontrado dentro da Maré. E aí quando meu pai faleceu, eu vim trabalhando na orquestra, tentando dar à orquestra o mesmo cunho popular que meu pai dava. Popular não no sentido popularesco, mas no sentido mesmo. Você tinha na época 3 orquestras no Rio de Janeiro. A Sinfônica Brasileira, que fazia concertos na sala e no teatro. A Sinfônica do Teatro, que fazia óperas e balés no teatro. E a Petrobras Sinfônica, que fazia óperas, balés e concertos fora do teatro. Então a gente procurava fazer, como os músicos eram os mesmos das orquestras, a gente procurava pegar o repertório que era feito, ia na Maré, ia em Manguinhos, ia na Rocinha, ia no Largo dos Teres, no Alqueire, onde vocês foram aquele dia, para lembrar como é o nome daquela comunidade que eles foram e não queriam deixar eles entrarem. Qual é o nome? Padre Miguel, mas não é Padre Miguel, onde fica o Afro-Reg? Eu não lembro agora, Vigário Geral. Eles foram entrar em Vigário Geral e alguém falou, vocês não vão a lugar nenhum, pode voltar. Aí eles voltaram, me ligaram, eu liguei para o diretor e falei, olha, não vai ter concerto porque a orquestra está parada lá na entrada. Aí a mulher foi lá, negociou e eles entraram e fizeram o concerto. E essa orquestra é formada toda ela por jovens que moram na comunidade, estudantes de escolas públicas da Universidade da Maré. Hoje, alguns deles recebem do projeto bolsa de estudos para escolas particulares, porque o projeto tem um cunho profissionalizante. Não é só eles aprenderem a tocar o instrumento, eles aprenderem a tocar o instrumento e ter um caminho dentro da música. Para eles fazerem esse caminho, eles têm que passar pelo Enem. Não tem outro caminho. Então a gente tenta dar alguns uma bolsa de estudo em um colégio particular, outros estudam em escolas públicas bastante boas. A Isa acabou de passar por psicologia na UERJ e na UFRJ. E estudante do Longa Binário, que é uma escola estadual. Então, assim, a gente tenta dar todos os tipos de ferramentas para que eles possam chegar a serem músicos profissionais. Né?
O que vocês vão ver aqui hoje é fruto de um trabalho que começou em 2010. Né? Quem aqui é fundador? Levanta a mão para mim. Esses que levantaram a mão estão com a gente desde 2010. Os outros estão desde 2012. Então tem gente que está aqui há 3 anos, vai fazer 4 anos agora. Entendeu? Mas são pessoas que são exigidas ao máximo, tem uma aulas particulares, porque o projeto é assim, gente. A gente tem hoje um acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Eu conversei com a Helena Boveni e pedi ela o seguinte: eu quero pegar todos os EDs da Maré, todos. Hoje são 9 espaços de desenvolvimento infantil na Maré. Eu quero entrar em todos. Eu quero que toda criança que entre no colégio na Maré hoje seja musicalizada. E a senhora se compromete comigo, a cada 4 EDs desse, as crianças são concentradas em uma escola primária. Então, a partir de 2017, esses meninos vão se tornar professores de orquestras mirins que vão começar a nascer na Maré. E depois, eles cumprirem todo o primeiro fundamental, vão ser canalizados para 2 escolas de segundo segmento fundamental, onde nós vamos ter 2 orquestras infanto-juvenis. Aí já com professores ou com eles mesmos, já, nessa altura do campeonato eles já viraram professores também. Ao final, durante todo esse caminho, o Felipe, por favor, é o maestro da orquestra. Claudinho que vai lá. O Felipe acompanha esses meninos e vai identificando, porque o projeto é inclusivo. Ele está aberto a toda a comunidade. Mas nós temos um braço profissionalizante que é exclusivo. Aqui, sentado aqui, não há ninguém que, se desejar, não se torne músico. Entendeu? Mas tem muitos outros. A Railda e a Alessandra tocavam com a gente, não quiseram continuar, mas viraram. A Alessandra hoje é a nossa arquivista e a Railda é a nossa gerente de mídias. Entendeu? Que a gente aproveita como produtores, embora eles não queiram mais tocar na orquestra. Às vezes você não tem. Como eu disse, eu sou filho de maestro, irmão de músico, mas não aprendi música, não quis. Não tive saco. A grande verdade foi essa, eu não tive saco, não tive paciência, sou apaixonado. Mas não sei se eu quero aprender. Entendeu? Vocês todos aqui conhecem uma orquestra? Quem sabe me dizer aqui onde estão os violinos? Toda essa fileira aqui? Toda essa fileira aqui é de violinos. Não, o que é o violino? Essas 2 aqui são violinos. Aqui na frente você tem violinos do Felipe para cá e violas do Felipe para lá. O violino, Peter, toca um pedacinho de alguma coisa. Não sei se vocês já ouviram o coral. Se vocês já ouviram o coral, o violino eu chamei como a voz dos sopranos do coral. A viola tem um som mais grave. Mateus, só com uma coisa para mim de viola. É um violino maior. Seria no coro contralto. A gente chamaria de contralto. Aquele instrumento lá, vocês sabem como se chama? Violoncelo. O violoncelo é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, das cordas, e é o que se aproxima do que a gente chama de um coral de tenor. Por favor, alguém toca alguma coisa, Isa? Você vê que o repertório é bem clássico. A gente vai tocar música clássica também, tá? Fica tranquilo. E esse grande e portátil instrumento, que se
chama contrabaixo. É o que seria no coral o baixo mesmo, que tem a voz mais grave. É isso. A gente ainda não tem uma orquestra completa sinfônica. A gente poderia chamar isso aqui de uma camerata, porque a gente tem só flautas e oboés. Flautas, é óbvio que todos conhecem. Por favor, flauta transversa. Bom, vamos começar nossa apresentação hoje falando um pouquinho para vocês de como a música se sistematizou ao longo da história. Óbvio, a música existe desde que se pensa o ser humano. Se você pegar lá a Bíblia, você vai ver Davi tocando a cítara dele para o rei Saul. Então a música já existe, entendeu? Desde que o mundo é mundo. Mas a gente começa, depois do renascentismo, que era uma música mais coral, com instrumentos mais antigos, você começa a ter o que você conhece hoje de música, como o barroco. O barroco é onde você começa a ter o que mais se aproxima do que você vê hoje numa orquestra. Quem sabe me dizer quem foi o maior, o mais famoso expoente do barroco? Hein? Gente, vamos embora. Não, brasileiro não, estou falando Bach. Johann Sebastian Bach foi o maior, há quem diga que ele foi o maior de todos os compositores de todos os tempos, mas ele foi o maior expoente da música barroca. A gente vai apresentar de Bach para vocês Jesus, Alegria dos Homens.
o que vocês veem hoje, tá? Tem períodos anteriores aí, tá? O que vocês veem hoje, o barroco é uma estrutura. Não havia, naquela época de Bach, uma orquestra, acredite se quiser, tão grande quanto essa. Eram orquestras pequenas, bem pequenas, trios, quintetos, quartetos, uma orquestra de câmara bem pequena, tanto que não existia a figura do maestro. O maestro não existia no barroco. Na verdade, quem regia a orquestra era o Spala, que é o primeiro violino de uma orquestra. Então, o Spala, com os movimentos corporais, muitas vezes ele tocava em pé, até hoje você vê isso acontecer, só os solistas de violino que tocam em pé e a orquestra toca com ele, era como era feito no barroco. E o barroco no barroco ainda não havia uma popularização da música. Acredite se quiser, isso aqui já foi música muito popular, mais popular que a Nico, tá? Mas no barroco ainda não foi esse momento. Com o barroco, vem em seguida o período clássico, que se tornou tão importante, mas tão importante, que até hoje você chama a música de concerto como sendo música clássica. Quando na verdade a música clássica foi um período da história da música. O maior representante do período clássico, e que talvez tenha feito com que a música de concerto se tornasse mundialmente amada, querida, adorada, idolatrada, foi Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart foi, na minha opinião, ele é o compositor que mais me agrada aos ouvidos, é Tchaikovsky. Mas o compositor que eu mais admiro pela qualidade de música é Mozart. E Mozart escreveu músicas assim maravilhosas. Quem assistiu aquele filme Amadeus se deliciou com momentos em que o Salieri fechava os olhos e imaginava a música nascendo. É maravilhosa. E tem uma cena que é muito interessante, que ele fala assim: como você não me conhece? Eu fui um grande compositor, eu estava confessando os pecados, né? Meio pecado. Eu fui um grande compositor da época. Você não conhece nada meu, por exemplo, aí que eu falo, não, nunca ouvi falar. E essa aqui, ó, não, nunca ouvi falar. Essa aqui você conhece. Pá, 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 pá. Aí o padre já começa, pá, 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 pá. Essa eu conheço, é sua. Não, é dele. Entendeu? Que era Wolfgang Amadeus Mozart. De Mozart a gente vai fazer o primeiro movimento da pequena serenata noturna, ou Eine kleine Nachtmusik.
Vamos dizer que no período clássico a música bombou. Mozart foi uma espécie de Wesley Safadão da época. Era extremamente dado à noite, enfim, morreu cedo, morreu muito cedo, mas compôs centenas de peças, grande parte delas conhecidas de vocês, o Requiem de Mozart, a Missa da Coroação, o Heilige Klein, enfim, várias outras. E com ele, até por conta do talento dele, as escolas de música encheram. E as orquestras cresceram em números. Eles começaram a acrescentar madeiras, que são as flautas, os oboés, os clarinetes, os fagotes, algumas trompas e trompetes. Ou seja, a orquestra começou a crescer. E ela chega ao período romântico de uma forma tão inchada, tão grande, considerado hoje em dia, são orquestras monstruosas, mas considerado o que você tinha visto no barroco e no clássico, ela chega ao romântico com orquestras enormes. Daí surge a figura do maestro. Não era mais possível a trompa que estava lá atrás enxergar o movimento de cabeça do Spala. Não era mais possível. Então, o Spala das orquestras, o primeiro violino das orquestras, passa a ser aquele que indica o ritmo que a música vai ganhando. E aí, o que ele batia antes era uma estaca, transformou um pauzinho pequeno que a gente chama de... Alguém falou? Batuta. Está variando o recorde. Então, o maestro ganha a sua notoriedade no período romântico. E no período romântico, o maior e mais conhecido compositor é Ludwig van Beethoven. A gente vai ouvir, óbvio, de Beethoven a gente não tinha nada que a gente pudesse fazer assim, muito pequenininho. Então a gente vai tocar o tema da Nona Sinfonia, que todos conhecem, foi o tema do filme Duro de Matar, enfim, que é baseado no poema Ode à Alegria.
porque depois do romantismo você tem aí tem românticos que estão mais famosos que Beethoven, na minha opinião, por exemplo, Tchaikovsky, tem Rachmaninoff, tem Mussorgsky, tem os pós-românticos, enfim. Vamos dar um salto e vamos vir para o Brasil. O Brasil tem o seu barroco, Padre José Maurício, Lobo de Mesquita, tem o seu clássico, mas no Brasil, infelizmente, a música clássica apareceu com uma pessoa que é, assim, o maior nome da música clássica brasileira, que é Villa-Lobos. O trabalho de Villa-Lobos, que eu considero, muitas vezes as pessoas falam do El Sistema, não sei se vocês sabem, hoje, maior produção de músicos eruditos de primeiro nível do mundo, por incrível que pareça, está na Venezuela. A Venezuela tem um programa de musicalização social chamado El Sistema, criado pelo maestro Abreu há 40 anos. Hoje eles têm para mais de 300 orquestras na Venezuela. A gente foi lá visitar no passado, eu levei alguns jovens para fazer o curso lá, e a gente foi visitar um núcleo. Em 3 salas diferentes desse núcleo havia 3 orquestras, todas com um nível igual ou superior às nossas melhores orquestras do Rio de Janeiro. Eu não vou dizer a OSESP, que está num outro nível, talvez a Sinfônica Brasileira, mas o resto hoje, nenhuma delas se compara àquelas orquestras de jovens, crianças de 10 anos. Eles têm um trabalho tão legal que é assim também, vamos comparar o Brasil e a Venezuela, não dá para se comparar. É o que a gente tenta fazer na Maré. Mas, por exemplo, eles vão, quando a criança vai nascer, quando a mãe vai ter o neném, eles vão na maternidade, a mãe tem o neném, eles dão o primeiro concerto, algo de 3 minutos para a criança, e entregam na mão da criança um certificado. Esta criança faz parte do sistema. E aí, todo mês, uma vez por mês, as mães vão com esses bebês no teatro deles, que é um absurdo de lindo, mas não tem papel higiênico. Juro por Deus. A minha sorte é que a minha esposa tinha me dado, comprou aquele toalete, tirou os rolinhos do meio e encheu minha mala daqueles rolinhos, entendeu? Porque ela já tinha ouvido falar que não tinha papel higiênico. As meninas até os megadecas, porque elas queriam ir ao banheiro, não tem papel higiênico. O teatro é algo maior do que essa cidade das artes. E não tem água, papel higiênico, nada. Então, assim, eles pegam essas crianças, uma vez por mês, eles fazem concertos com elas, as mães com a criança no colo, eles vão crescendo, eles começam a cantar para as mães, e eles já estão sendo musicalizados. Quando eles chegam aos seus 3 anos, eles já estão entrando na orquestra. Eles já estão tocando na orquestra. Hoje, quando na Filarmônica de Berlim vai fazer concurso, manda um olheiro a Caracas, ele ouve o concerto da orquestra, banca e traz os músicos da Sinfônica Simão Bolívar para fazer a prova da Filarmônica de Berlim. E a maioria não volta, fica lá mesmo. Então, assim, no Brasil, você tinha na minha opinião, muito melhor do que o sistema que era o canto orfeônico do Villa-Lobos. O grande erro do Villa-Lobos foi ter se metido com a política, a maldita política. Se ele não tivesse feito aquilo junto com Getúlio Vargas, aquilo teria perdurado depois que Getúlio Vargas saiu. Mas não, estava ligado a Getúlio Vargas. Então, quando Getúlio Vargas saiu, acabou-se o canto orfeônico nas escolas. Os avós de vocês, minha mãe, meu pai, aprenderam com o canto orfeônico que Villa-Lobos fazia. Eles juntavam milhares de crianças no campo do Vasco, no campo do Fluminense, e ele regia aquelas crianças todas cantando essas cantigas que hoje você ouve na Galinha de Bahia. Ele cantava aquilo com as crianças nos estádios, e as crianças se apaixonavam por música. Era um projeto perfeito, mas como ele se juntou com a política nesse país, infelizmente o que o político anterior fez, o outro não continua, o plano dele não deu certo. Mas no Brasil a gente tem como maior expoente Villa-Lobos. E a gente vai tocar de Villa-Lobos o prelúdio das Baquianas número 4. Que é uma música que vocês também conhecem bastante, foi tema daquela série Agosto, linda, 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 linda.
E eles começaram a tocar essa música não tem 2 meses, tá bom? De Heitor Villa-Lobos, Prelúdio das Vaqueiras de número 4. Os solos são do Peter Bazar, da nossa escola. Depois do Villa-Lobos, você até teve no Brasil algumas tentativas de atrair jovens para a música de concerto, como por exemplo os conhecidos, eu ouvi falar, Concertos para a Juventude, que o Eleazar de Carvalho fazia com a SB, no antigo Cine Rex, depois no Teatro Municipal. Mas, infelizmente, a música foi se afastando da juventude. Outros gêneros nasciam e eles eram dissociados da música de concerto. Você não tinha o samba junto com a música de concerto, você não tinha o chorinho junto com a música de concerto, e aí você começou a transformar
sem querer, a música de concerto, que é uma coisa que as pessoas acham que é de velho e de elite, quando não é. A gente tem hoje, com relação à música de concerto, um grande pré-concerto. Muito, muito. Você, por exemplo, ouve lá o anúncio, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan 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 tchan. Todo mundo achou legal, né? Aqui na Escola de Beethoven. Todo mundo achou legal essa música da Dona de Beethoven no Duro de Matar. Porra, que legal essa música! Essa música, meu, é a nossa Escola de Beethoven. Então você começa a perceber que o que te separa dessa música é o seu preconceito. Quem gosta aqui de videogame? Vocês sabiam que hoje 90% das trilhas sonoras de videogame são gravadas por orquestras sinfônicas? A Filarmônica de Berlim gravou, qual foi, Felipe, agora recentemente? Call of Duty, Destiny. Até no LoL tem orquestra sinfônica que grava os trechos, RPG, Final Fantasy. Uma das séries que eu estou tentando me atualizar, porque tem horas que eu fico sem assunto, que todo mundo vê e eu não vejo, já está no Game of Thrones. Entendeu? É uma música clássica. Vocês querem ouvir Game of Thrones? Sim! Então toca pra ele, gente. Game of Thrones. Vou te contar, ou sério pra cortar a cabeça, pra matar a gente. Caramba, meu amigo. Quantas pessoas, quem já viu a sexta temporada, quantos atores ainda estão em cena na sexta temporada? Deve acabar 4. Que vou te contar, eu estou vendo os 3, quero até cavalo na minha cabeça, cara. O negócio meio. Eu não deixo meu filho ver, não, cara. Deixa eu ver. Ah, eu vou esqueci de falar. Michel Schreiber, pode aplaudir. Michel Schreiber começou há 3 anos, ou 4 anos, com viola, mas é um grande talento. Ele hoje não só toca, como ele compõe e começou agora a reger. Ele se tornou assistente do Felipe. Os dois estão fazendo curso de regência com a Lígia Madinho em São Paulo. Ele está indo também para aprender e ele tem regido bastante conceito. Nosso maestro teve uma pneumonia, ficou em casa de molho 2 semanas e o Michel salvou nós. Então o Michel hoje vai reger Game of Thrones. Essa é a única parte do filme que eu deixo meu filho ver, porque ninguém mata ninguém, ninguém morre, ninguém trai ninguém, entendeu? Ah, beleza, depois começa o filme, eu falei isso aí. Entendeu? Dizem que foi o Eduardo Cunha que escreveu o roteiro da Game of Thrones, ele só foi traduzido, entendeu? Bom, a gente está no Brasil,
né, com Vila Lobos. Nós vamos, já que nós entramos no Game of Thrones, vamos entrar nas trilhas sonoras de filmes. Eles vão tocar para vocês agora um medley cinema, que vocês vão aí se deliciar com as várias trilhas sonoras dos filmes e vão perceber que nos filmes, John Williams, no filme do perdi meu concentrado. Foi isso, um gato? John Williams, Ennio Morricone, os grandes compositores de trilha sonora, são todos eles músicos clássicos, são todos eles músicos eruditos, músicos de concerto. Vocês vão ouvir agora medley cinema.
Nosso propósito ao colocar essas músicas no nosso repertório é simplesmente para mostrar para todos os nossos as pessoas que assistem aos nossos concertos que não fosse Handel, Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky e esses outros que eu citei, nada disso aqui existiria. Todo berço veio de lá. E tudo que você ouve hoje, tudo, a base musical, a concepção musical vem do período de lá. Tudo. Posso dizer até que a Anitta e o Safadão nem tanto. Vai de favela nem tanto. Mas, por exemplo, essa música que a gente vai tocar foi uma música que a gente preparou para o Papa. Talvez tenha sido a única grande frustração do projeto. Quando a gente soube que o Papa Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude, eu acho que eu empenhei todos os esforços possíveis, eu até me converti para tentar conseguir que a gente tocasse para ele. Por quê? Porque eu sou de família católica, eu sou de família religiosa, mas não só católica, religiosa mesmo. Entendeu? A minha mãe foi um grande exemplo para a gente, uma pessoa que foi tomada pelo câncer, ficou 4 anos deteriorando e nunca levantou uma só palavra para falar mal ou para reclamar. Então isso para a gente foi um grande exemplo. Então eu tenho esse exemplo na família. E assim, eu sei a realidade que esses meninos vivem. Eles para mim são grandes heróis. Fazer esse tipo de arte naquela comunidade onde eles moram é uma vitória. Eu acho que isso é um grande... Eles têm muito mais talento do que os que você conhece aqui fora, que vocês acham que tem talento. Porque pegam esses menininhos que estudou piano desde os 3 anos e botam aqui para tocar esse piano lá no meio do tiroteio. Não toca. E eles fazem arte. Eles conseguem se desligar daquela realidade e fazer isso que vocês estão ouvindo aqui. A profunda admiração que eu tenho por eles. E a gente conseguiu, cara. Acredite se quiser, a gente conseguiu que o Papa ouvisse a gente. Ia ser no fatídico, famigerado, inesquecível 23 de julho, no Cristo Redentor. Olha que coisa linda. Ia ser uma recepção para o Papa no Cristo Redentor. E a atração da recepção seria a Orquestra Maria da Manhã, onde eu pediria ao Papa, eu amo esse Papa, ele é argentino, mas eu amo esse Papa. E assim, eu queria simplesmente que ele desse uma bênção para os meninos. Ele até mandou, tá? Eu tenho hoje uma carta, uma bênção dele, no sobre da nossa frustração, ele fez um documento lá da Santa Sé, mandando para a gente a bênção dele. Mas não, eu queria ouvir. Mas naquele dia, não sei o que Deus resolveu, choveu cântaros. Mas assim, de inundar a cidade, as pessoas não conseguirem sair de onde estavam. E a gente não viu o Papa. E a gente tinha preparado uma música para ele, especial. Uma música de Carlos Gardel, Poru na Cabeça. E a gente vai fazer para vocês aqui. Vocês não são o Papa? Não. Carlos Gardel, Poru na Cabeça. Solo também do Peter Bazar. Não me cutuca não, tá? E da Giovana também. Giovana Crespo da Rocha. Que me quer. Esses meninos estão no Facebook e inventar nome, cara. Aí eu falei assim, cara, eu quero mandar uma mensagem pra Giovana. Giovana Crespo, nada.
Aí eu vou lá, Nick Adams, é ela. Tem tudo a ver, Giovana Cristo da Roça, Nick Adams. Steve Faria. O cara se chama Gabriel. Steve Faria, você vai descobrir que o rapaz se chama Steve Faria.